Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, a gente fala sobre a inovação na gestão pública. Todo mundo acompanha e sabe dos benefícios e desafios das tecnologias nas empresas, nas nossas vidas pessoais e também naquele relacionamento com o governo. A gente vai entender de que maneira cidadãos, empresas e organizações não governamentais, além de, claro, os governos das cidades, do Estado, em última instância, do próprio Brasil, podem se beneficiar dessa tecnologia na sociedade. Para explicar essa história toda, está aqui o Gustavo Maia, que é CEO da Colab. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra conversar contigo. Uma honra e um prazer para a gente. Gustavo, eu vou te perguntar quais são os desafios de pensar tecnologia no Brasil, um país com dimensões continentais, com diferenças muito marcantes entre as regiões, mas com necessidades que podem ser igualmente resolvidas pelo uso de tecnologia, para dar escala, para dar velocidade. Quais são os desafios de colocar tecnologia na relação entre o governo e as pessoas? Olha, André, a gente começou esse negócio 11 anos atrás, em 2012 para 2013, quando começou a ser pensado. Primeiro que eu vou te dizer uma coisa, lidar no cenário, no mercado de GovTech, de tecnologia para governo, eu acho que é o mercado mais desafiador que eu já passei. Eu empreendi a vida inteira, estou empreendendo o Colab já há 11 anos. Esse é um mercado muito complexo. Por quê? Porque, justamente como você falou, você está vendo um Brasil inteiro, um Brasil completamente diferente. Eu venho de Recife, hoje estou aqui morando em São Paulo, mas trabalhando com cidades pelo país inteiro. Cada lugar tem um pouco da sua característica. A gente vive conversando com prefeitos, pessoas que estão na gestão pública, principalmente municipal, e é engraçado que tem uma resposta que sempre dão, que é: ah, não, mas aqui na minha cidade é tudo completamente diferente. E todo mundo diz isso, todo mundo diz a mesma coisa. E os desafios são muitos. Então, assim, a gente trabalha, por exemplo, com o governo estadual do Piauí. Você está num estado que ele tem uma população com um letramento digital muito baixo, as pessoas não acessam muito tecnologia, e a gente quer que essas pessoas tenham serviços públicos de qualidade no digital sendo acessíveis. Porque aí, quando a gente está olhando para o digital, inclusive, a gente está dando uma escala de serviços públicos poderem chegar a essas pessoas como não chegam no mundo analógico. Mas essas pessoas não têm acesso ao digital. Então, a gente começa a ter que pensar em serviço público e engajamento dessas pessoas através de outras ferramentas. Vamos parar de falar de aplicativo e vamos começar a pensar diretamente no WhatsApp, que é onde essas pessoas têm acesso a dados. Enfim, é um super desafio, assim, pensar isso numa larga escala para o Brasil. A gente tem tido aí, nesses últimos 11 anos, uma possibilidade de trabalhar com centenas de municípios brasileiros já. E é muito legal, mas é muito difícil, assim. Cada caso é um caso. O Brasil, pelas dimensões e por essa característica de fragmentação de letramento digital, de recursos financeiros de regiões e também dos estados e cidades, o Brasil tem disparidades que são muito características. Mas dá para encontrar globalmente algum país ou alguma região que pode servir de exemplo? E quando eu te pergunto isso, falo porque quem, de alguma maneira, lida com essa questão tem a Estônia como uma referência primordial. É claro que sim, é uma referência, mas também é um país do tamanho de um bairro de São Paulo. Exatamente. Quais são as referências que podem, de fato, servir de modelo para o nosso país? Olha, por incrível que pareça, o Brasil hoje é uma das boas referências em governo digital no mundo. Eu tenho tido a sorte, o privilégio de... Eu rodo muito o mundo inteiro para discutir sobre tecnologia para governo nos maiores eventos do mundo. Hoje eu faço parte do GovTech Network, que é do Fórum Econômico Mundial. No ano passado eu fui para uns 7 países diferentes discutindo sobre isso. E o que é que a gente enxerga bastante? Além de todas as publicações que saem sobre o governo digital, colocando o Brasil muito à frente, eu vejo não só pelo lado estatal mesmo, a gente tem no governo federal hoje uma grande estrutura de serviços públicos. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui ou escutando já utilizou o GovBR alguma vez na vida. Ali você tem uma massa de serviços públicos digitais no nível federal.
o mais difícil é descer isso para os estados e para os municípios. Mas o Brasil é uma grande referência. Aí quando você vai olhar, óbvio que a Estônia é uma grande referência. Por quê? Porque eles conseguiram digitalizar praticamente tudo, eles têm uma constituição que foi feita no digital, eles têm uma série de coisas que estão no digital, os serviços públicos, inclusive, abertos para o mundo inteiro a partir do digital, mas a gente realmente está falando de um país que é muito pequeno, que a facilidade de lidar com aquilo é completamente diferente do Brasil. Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando em lugares onde as pessoas sequer têm acesso ao digital, à tecnologia. O Colab nasceu em 2013. Aquilo ali é mais ou menos o começo da popularização dos smartphones, né? Então, as pessoas começam a ter, mas a gente está olhando para uma classe média. Quando a gente vai pensar a população brasileira de hoje, até as pessoas têm muito acesso ao smartphone. Quando a gente vê os números, a gente vê como a população brasileira tem acesso ao smartphone. Porém, ela não tem acesso a dados. Se você vai para um estado mais pobre, as pessoas não têm um plano de internet. Então, você já tem que pensar essa tecnologia através, tentando, por exemplo, usar o WhatsApp como ferramenta para tal, porque as pessoas conseguem ter acesso a dados de graça por dentro do WhatsApp. Então, quando você está pensando em serviço público, você está pensando em tentar atingir a massa. Você precisa tentar trazer, através do digital, uma massa de pessoas que não conseguem ter essa prestação de serviço público normalmente no analógico. E quando a gente fala de prestação de serviço público, naturalmente vem à nossa cabeça benefícios não só no que diz respeito à velocidade na obtenção desses serviços públicos, mas também da experiência, uma experiência mais fluida, mais natural, para que o cidadão consiga aquilo que ele quer de uma forma mais natural. Quais são os primeiros passos, aonde dá para obter benefícios em primeira mão nas cidades e regiões que ainda estão se desenvolvendo nessa questão? Vou te falar da plataforma que a gente construiu no próprio Colab. A gente hoje tem serviços digitais lá dentro, tem centenas de serviços digitais sendo prestados por prefeituras, por municípios, às vezes governos estaduais também, para essa população. Como é que a gente faz? A gente está olhando aqui para serviços que são dos mais básicos, como eu preciso matricular meu filho na creche. Até pouco tempo atrás, essa pessoa, essa população, precisava ir até um balcão de uma prefeitura, colocar o nome numa listinha de papel, essa listinha de papel ia estar ali rodando até achar uma vaga para aquela criança poder entrar. A gente hoje tem, por exemplo, toda uma matrícula de creche feita por dentro da plataforma. Como é que o cidadão acessa isso? Tanto pelo portal da prefeitura, quanto pelo um chatbot de WhatsApp da prefeitura, quanto por dentro do aplicativo Colab. A gente começa em alguns municípios a distribuir totens pela cidade, onde as pessoas conseguem lá e pela plataforma conseguem colocar seus filhos na creche. Ou então, por exemplo, durante a pandemia, a gente observou, obviamente, que existia uma calamidade de saúde pública e que quando começam a chegar as vacinas, qual era um grande desafio? Como é que as pessoas vão se vacinar sem pegar a doença numa fila de vacina? Então, a gente começa a fazer agendamento de vacina de Covid. Pegar um dos municípios que é cliente da gente, Niterói, a prefeitura de Niterói, 1/3 da população inteira se vacinou agendando por dentro da plataforma. Como? De dentro de casa, por um aplicativo, ia lá no aplicativo Colab, via qual era o horário que era mais conveniente com a UPA, o posto de saúde mais próximo de casa, agendava e ia lá sem pegar fila. E é isso, você está olhando para política pública clara ali, um serviço público de um jeito muito claro sendo prestado a partir do digital. Obviamente que esse serviço a pessoa vai lá e se vacina pessoalmente, mas faz com que as pessoas naquele momento não se contaminassem com o Covid, por exemplo. E assim, quando a gente pensa nessas questões, é inevitável vir à cabeça o exemplo chinês. Lá a gente tem um alto nível de digitalização do governo, no entanto, tem um pedaço que o governo usa a seu favor no sentido de utilizar os dados, até de coibir pagadores de impostos. Tem uma questão importante sobre a ética no uso desses dados por parte do governo. Como o cidadão pode ter certeza de que ele vai se beneficiar do uso de tecnologia, da praticidade que isso traz, da diminuição de custos, dado que não vai precisar se deslocar para obter esses recursos, mas que os dados que estão ali não vão, de alguma maneira, se voltar contra eles, como a gente já viu acontecer em alguns lugares do mundo diversas vezes?
No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é por aí onde a gente mais se baseia, como esses dados podem ser tratados. Estou falando aqui de uma empresa que lida com dados que são dados públicos, no sentido de não é público aberto para todo mundo, mas que para isso a gente tem que seguir uma série de regras. A gente tem, por exemplo, dentro da empresa, chamado Data Protection Officer. É uma pessoa responsável apenas pelo cuidado dos dados. Porque ali a gente está lidando com dados que são sigilosos do cidadão, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado, principalmente quando a gente está falando de dados públicos. No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que nos dá um bom guia, quando comparado com a China, por exemplo. A China, você vive não é um país democrático como o nosso, então já é completamente diferente. Eles fazem uso, o governo faz uso do dado do jeito que quer. No Brasil tem uma série de coisas que limitam esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, sim, no Brasil você você consegue comprar dados com facilidade no meio da rua. Então, tem uma questão ética muito forte, pelo menos a nossa experiência até então, com todos os governos municipais e estaduais que a gente já trabalhou, a gente nunca teve um problema com isso. A gente nunca viu um governo tentando, por exemplo, captar dados de cidadãos que fossem depois pensar no momento eleitoral. Não, porque tem um prefeito, uma prefeita Sim. que quer pegar os dados da plataforma para usar no momento eleitoral. A gente tem, na nossa plataforma, inclusive, um rigor muito grande com isso. Os dados dos cidadãos, eles são privados do cidadão. A gente, por exemplo, valida CPFs na Receita Federal. Para quê? A depender do serviço digital do serviço público que a pessoa quer acessar, ela vai ter que validar que ela é ela mesma, por exemplo. Aquela validação é feita, criptografada e guardada. A única coisa que é informada ao governo é que, sim, essa pessoa ela é real e os dados dela batem com os dados que ela informou, com os dados da Receita Federal. Mas a gente não fornece esse dado para o governo. Então, você tem um arcabouço legal que vai ajudando a você trabalhar e vai dando as regras, e ao mesmo tempo tem que ter ética muito forte, tem que ter um trabalho muito forte de saber lidar com esses dados. Um outro ponto que sempre me chama a atenção é o do uso de dados através de vazamentos. O quanto os hackers e criminosos, quanto as pessoas mal intencionadas vão conseguir obter esses dados para ter vantagens a partir deles. Quando a gente pensa no governo utilizando esses dados para, de alguma maneira, fazer com que o cidadão seja manipulado, seja através de um voto, mas pode ser, por exemplo, aqueles murais da vergonha na China, onde são expostos pessoas que estão em débito com pagamentos de impostos, pessoas que são procuradas pela justiça, coisas desse tipo. Mas como funciona a segurança dos dados do ponto de vista de proteção? Quanto um hacker consegue obter dados para ter vantagens a partir da obtenção desses dados quando eles estão na fronteira do governo? Olha, vai depender muito. Vai depender de qual é a estrutura tecnológica que você tem de proteção de dados naquela plataforma específica. A gente já viu vazamento de dados públicos, inclusive no Brasil, hackers invadindo e tomando conta de sistemas. No caso da gente, isso nunca aconteceu. A gente tem um olhar muito rigoroso. A gente tem toda a nossa plataforma colocada numa arquitetura estrutural para que os dados sejam protegidos. A gente tem uma pessoa de segurança dentro do time da gente no dia a dia, para que olhe, para que isso não aconteça. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que isso pode acontecer em qualquer canto. A gente vê dados bancários vazados, a gente vê dados de uma série de coisas vazadas. O que a gente tenta olhar, inclusive, dentro do Colab, quando a gente está falando de um ponto que você levantou logo no começo, sobre o engajamento cidadão, como é que a gente faz as pessoas se engajarem e participarem. Hoje, por exemplo, dentro da plataforma, todo serviço digital ou toda participação cidadã dentro de uma tomada de decisão, ou seja, numa consulta pública, aquilo ali tudo pode estar registrado em blockchain. O que é que você vai fazer com isso aqui? O único olhar que você está tendo, a mais, mas é importante, é para que você transforme aquela participação de uma forma imutável. A pessoa, quando participa de uma consulta pública dentro da plataforma da gente, num orçamento participativo ou em algum planejamento que o governo esteja fazendo, uma vez que ela participa, ela sai com um token dali e aquilo ali demonstra, no registro em blockchain, para que demonstre que
nenhuma alteração foi feita naqueles resultados. Ou seja, nem o Colab pode mudar, nem aquele governo pode mudar, nem se um hacker invadir, ele não vai poder mudar os resultados. Isso é a tentativa de dar um pouco mais de segurança nessas participações, nessas prestações de serviços públicos. Você está falando de blockchain, é inevitável eu pensar em eleições. A gente viu uma discussão grande sobre o quanto as eleições são seguras, o quanto as urnas eletrônicas são violáveis ou não, o quanto dá para se manipular esses resultados através de uma invasão. Quando a gente fala de registros em blockchain, em tese você tem uma segurança maior, você tem como verificar e como rastrear qualquer registro, o que, em tese, faz com que esse tipo de exercício de cidadania à distância seja válido. Você vê as pessoas votando e os votos sendo registrados com esse tipo de tecnologia? Olha, eu passo longe de ser um grande especialista no assunto. Mas pelo que eu entendo até então, por trabalhar com tecnologia há tanto tempo, é que tudo que você vai pensar em termos de segurança são camadas que você vai adicionando. Quando a gente vai falar, por exemplo, na votação, nas eleições brasileiras, a gente não está falando só da urna eletrônica, a gente está falando que antes você tem que se registrar. Você tem que ter sua biometria coletada, você vai ter seu nome, sua seção, ir numa sala específica, uma pessoa vai conferir o seu documento com a sua foto. Então, são uma série de camadas até você chegar, efetivamente, no momento de apertar o botão da urna. Então, são várias camadas colocadas, se vai ter acesso à internet, se não vai ter acesso à internet, se aquilo ali está conectado a outras plataformas ou não, aí sim para a pessoa votar. Quando a gente está falando, e aí a mesma coisa, eu acho que para serviços públicos de uma maneira geral, quando a gente vai falar de uso de blockchain, é a mesma coisa. Blockchain é uma ótima ferramenta, mais uma camada importante de tecnologia. Eu vou te falar exemplos nossos. A gente faz muitos processos participativos. É isso, imagina, André, que a Prefeitura de São Paulo utiliza a plataforma da gente e ela vai consultar a população sobre o orçamento participativo. André, você quer dizer quais os projetos que você acha mais importantes para o seu bairro, por exemplo? E você vai lá votar nisso aí. Hoje a gente pega o dado de André, verifica se o CPF dele é válido ou não na Receita Federal. André talvez tenha que passar por um KYC ali, que são uma série de perguntas e respostas para ele comprovar que ele é mesmo. A gente tem a possibilidade de inserir um reconhecimento facial no meio desse processo para que você bata com uma base de carteiras de motorista, enfim, com uma base de fotos que existem para chegar mais próximo de comprovar que André é André, e André vai lá e vota e registra ainda em blockchain. Você vai dizer, pô, isso aí parece um nível de segurança enorme. Eu acho que dá para a gente fazer a votação presidencial dessa forma. Parece que sim. Mas aí eu vou te perguntar, o que é que impede de ter alguém atrás com a arma na tua cabeça dizendo, vote nisso aqui? Não tem segurança digital que saiba se você tinha uma pessoa atrás com a arma apontada para você a 100 metros, na verdade, não é nem atrás de você, a 100 metros de você com a arma dizendo, vote nisso aqui. Então, as características de como você vai fazer uma estrutura de segurança para uma participação digital, ela vai além da ferramenta tecnológica, ela vai numa série de camadas que tem que ser colocadas por ali. Eu acredito, sim, em chegar nesse momento, em que até para uma eleição presidencial, para uma eleição municipal que seja, a gente vai conseguir votar por plataformas, no nosso telefone celular. Mas para isso, eu acho que tem uma série de camadas ainda a serem pensadas e colocadas em prática. Te perguntei de blockchain, vou te perguntar de inteligência artificial, Big Data, esse outro conjunto de tecnologias emergentes. A gente vive um momento no qual social, mobile, analytics, cloud, IoT, tem muita coisa sendo usada, não necessariamente numa ordem, mas em larga escala nas organizações, o que naturalmente aumenta o nível de conhecimento e de consciência da população sobre o assunto, mas que está longe de se tornar popular. Que outras tecnologias você vê influenciando o dia a dia da população num curto espaço de tempo? Olha, eu acho que a gente está no momento da inteligência artificial. Eu acho que no momento da popularização da inteligência artificial. Não sei aqui quem usa no dia a dia bastante ChatGPT ou outras ferramentas, e é muito interessante.
Eu consigo ver o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo com isso, inclusive, para a melhoria da gestão pública. Hoje a gente utiliza algumas inteligências artificiais dentro da plataforma da gente, por exemplo, para fazer com que um servidor público de uma prefeitura tape buraco mais rápido. Então, o que é que ela faz? Ela analisa vamos supor que André seja o servidor público responsável por tapar buraco na prefeitura da cidade dele. Ela analisa quanto tempo o André normalmente ele demora para atender, em quanto tempo ele resolve aquele problema, compara André com ele, compara André com outras cidades, compara André com outras pessoas que fazem a mesma coisa e trazem para André uma série de nudges, que aí é um tipo de influência de ciência comportamental, de notificações para que André consiga resolver as coisas melhor. Isso aqui a gente faz através dessas tecnologias, através da inteligência artificial, por exemplo. A gente tem uma outra olhando para a diminuição do custo de gasolina por parte da gestão pública em termos de também troca de lâmpada, tapar buraco. Qual é o caminho que aquele caminhão deve fazer que vai economizar mais gasolina, de acordo, inclusive, com a influência do trânsito no local. Então, isso está acontecendo no dia a dia. A gente tem, por exemplo, quando você faz um serviço público digital, quando um governo faz um serviço público digital na plataforma da gente e coloca à disposição para a população, ela cria automaticamente uma campanha de mídia, de comunicação, para que as pessoas acessem aquele serviço digital. Tudo isso sendo feito através de inteligência artificial. Então, eu acho que essas ferramentas que vão chegando, elas são incríveis. A gente tem que saber usá-las. Não adianta só a ferramenta, a gente precisa ter humanos por trás pensando, olhando para aquilo ali, entendendo, inclusive, qual a influência positiva vai trazer para a vida das pessoas, para que aí sim consiga ser disponibilizado. Vou pegar 2 termos que você usou, que foi de personalização e dos humanos. A gente vive um momento no qual o uso de inteligência artificial e de tecnologias em geral, esses usos permitem um modelo de hiperpersonalização. Então, eu consigo ajustar as interfaces, consigo ajustar as mensagens, os produtos, os recursos que estão disponíveis para cada um dos seres humanos que usam determinadas tecnologias ou devices, que usam instrumentos tecnológicos no geral. Por outro lado, a crítica que acontece a esse tipo de abordagem é que o modelo de hiperpersonalização pode avançar tanto que pode acabar se tornando desumanizado. Aquele atendimento, olho no olho, as exceções, a avaliação humana pautada na empatia pode ficar mais complexa, mais difícil de emular nesses contextos. Como você vê esse paradoxo de hiperpersonalização e desumanização? Olha, eu acho que o termo certo é paradoxo. É a dificuldade que tem, porque você está pensando, e principalmente quando eu estou falando aqui de prestação de serviços públicos digitais, você está falando da grande massa, você está falando da população como um todo, ou seja, muita gente. Você quer conseguir atender todo mundo, você quer conseguir atender o máximo de pessoas possível. É óbvio que um chatbot para conversar vai ajudar bastante nessa gestão da conversa com as pessoas, inicialmente. Mas aí chega um certo momento que sim, imagina a gente prestar serviço público sem ter um olho no olho. O nome servidor público, inclusive, vem daí, de servir. E aí o servidor público agora é um robô. Eu acho que é um paradoxo e que a gente tem que saber balancear essa coisa. Assim. Então, por exemplo, quando a gente está pensando numa plataforma, que ela é uma plataforma que funciona nacionalmente, tem uma das coisas que é como é que eu consigo fazer um tipo de atendimento que ele vai ser em massa, mas ele tem uma personalização minimamente do sotaque das pessoas, de como aquelas pessoas reagem, como aquelas pessoas falam. E aí, isso aqui é um balanço muito difícil. Ao mesmo tempo, imagina a gente gastar uma fortuna só de atendentes atendendo o telefone, ou então tendo que responder mensagens. Não seria melhor a gente gastar mais dinheiro público com a prestação de serviço diretamente, não com atendentes? Não é melhor a gente colocar um robô aqui? Então, é um paradoxo, você tem uma balança aqui difícil, mas que tem que ser visto caso a caso. Assim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu gosto de pensar tecnologia para atender uma massa. Então, como é que eu faço um orçamento participativo? Vou te dar esse caso específico. O orçamento participativo do governo do Piauí. Para você ter ideia, foi feito em 5 municípios e teve um dos municípios que 40% da população... a gente validando o CPF dessas pessoas, ou seja, pessoas reais, 40% participou.
40% da população de uma cidade. Na cidade, a capital, Teresina, cerca de 25% das pessoas participaram do orçamento participativo. Você precisa de uma massa, você tem 160 mil pessoas participando em uma semana de uma coisa. Não daria para atender um a um. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente levava isso para a população rural? Ia lá uma van adesivada com pessoas com uma espécie de tablet, um totem, para que sentasse do lado de alguém e dissesse, você quer votar de tal forma. E aí um negócio completamente humanizado. Então, é uma balança aqui de, se eu for para televisão fazer um anúncio para as pessoas participarem, um monte de gente vai conseguir participar sem precisar de nenhuma interação. Por um chatbot vai funcionar. Mas também como é que eu pego uma van e vou lá na zona rural, num lugar extremamente pobre, com um tabletzinho perguntando à pessoa para que ela consiga participar. Tem que fazer esse balanço. Não adianta só o digital, também, tampouco, só o analógico. A mistura dos dois eu acho que é a beleza dessa história. Gustavo, quero te agradecer demais por essa conversa, foi muito interessante e, sem dúvida nenhuma, esses avanços precisam ser medidos, ajustes vão ser feitos, erros vão ser cometidos ao longo do caminho, mas o diálogo e a interação a respeito desse tema são fundamentais para que a sociedade avance. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo, André. Conta comigo. Esse foi Gustavo Maia, CEO da Colab. E semana que vem a gente volta falando mais sobre a nossa sociedade digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.